mordido pelo amor, interferências paranormais em nos relacionamentos amorosos humanos. Então esse vídeo é para falar sobre as consequências de se apaixonar por alguém. Não que tenha algo errado nisso, mas pode haver consequências emocionais e até pode ser às vezes fatais, porque existem criaturas que a gente não vê, que ficam no meio manipulando tudo, todos os esquemas. Então eu vou traduzir aqui, já passei em inglês, agora em português. A história de como surgiu o termo mordida de amor alienígena. A mordida de amor alienígena e os sintomas da mordida de amor do cupido negro. Então, isso tudo é mordida de amor alienígena porque é orquestrado por um grupo, esquematizado por um grupo de alien que usa alguns grupos que são encarregados de usar algumas pessoas para fazer experimentos, nesse caso amorosos, entende? Eles querem afetar os humanos de qualquer maneira. Então o que eles fazem é juntar pessoas que não se combinam, não se sincronizam e fazer crer que aquela pessoa seria a cara metade ou alma gêmea, e não é. É apenas um impostor. O aspecto, então, por isso que é chamado de mordida de amor negro, do cupido negro. Quais os sintomas? Que os sintomas é um amor assim, possessivo, um amor doentio, muito possessivo e cheio de dores e encrencas, desconfianças, insegurança. E geralmente as pessoas que caem nisto são as pessoas que estão solitárias e que são carentes. Então a carência, o que a carência faz? Elas fazem as pessoas procurar amor em lugares errados ou em pessoas erradas. É como você está com fome e ir para o supermercado, porque quando as pessoas estão com fome, a gente sabe que a gente passa a escolher produtos que são produtos de baboseiras, entende? Produtos que não, o lixo que a gente não precisa, que nosso corpo não precisa, para não ter nutrientes algum para o nosso corpo. Então a mesma coisa quando a gente procura amor em lugares, pessoas erradas, seja aqui na internet, seja numa balada, entende? Ou mesmo em lugares assim de cultos, louvores, onde os caras lá, os gurus, os padres estão arrumando parceiro um para o outro e muitas vezes acaba em nada. Acaba com a morte da mulher, muitas das vezes, ou muita confusão, muita bagunça. Então é melhor a pessoa esperar na hora certa pela pessoa certa, seja assim um encontro normal, natural, que seja nada forçado e cuidado com os sinais de alerta, entende? De bandeira vermelha que a gente muitas vezes, como estamos nesse transe que já é uma paixão, a gente tende a negar os sinais que a gente vê da outra pessoa, como ela ou ele nos trata. Então, o aspecto de segmentação das conexões do lado negro do cupido, aspecto obsessivo da mordida de amor extremos de apego à droga. Quer dizer, esse amor, esse tipo de aspecto obsessivo de amor que acontece muitas vezes nas pessoas,
em extremos de apego, é como uma droga que te vicia. Você fica viciada naquela pessoa, entende? Ao ponto de querer ela todo instante. Isso acontece muitas vezes quando a magia de amarração rola, quando está relacionada com magia de enrolações. Por isso que uma pessoa, principalmente as mulheres, porque as mulheres são mais, sim, são mais sentimentais, elas têm que se guardar e não fazer essas besteiras de procurar a amarração com nenhuma pessoa, porque você não sabe quem você está amarrando com aquela outra pessoa. Às vezes a pessoa que está lá, o espírito que está relacionando com você, não é nem da pessoa, é outro espírito, e a pessoa está como um drogado ou uma drogada, ou assim, em transe, não é ela mesma. Então você está apenas, ao fazer isto, ao lidar com magias para amarrar outra pessoa, você está apenas enganando a si mesmo ou mesma, entende? E é um amor que não vai durar, é um amor que vai acabar muitas vezes em tragédia, um morto, separando, traições de respeito, insinceridade, muitas traições, muitas desconfianças, muitas inseguranças, entende? Por isso que é muito, muito importante que uma pessoa jamais vá em terreiro de macumba ou em qualquer outro lugar para fazer amarrações, okay, para outra pessoa, seja assim, relações homoafetivas ou heteroafetivas. Como mordida de amor pode desencadear condições de risco de vida? Isso aqui é muito crucial em saber disso, tomar cuidado com as consequências. Por que desencadear condições de risco de vida? Porque a outra pessoa pode te matar, principalmente os machos adoram matar as mulheres. Eles falam, ou você é minha, quando ela já está muito louco pela mulher, o que acaba? Depois disso que ela prova o cara na cama e ele prova ela, o amor já fica desgastado, entende? A paixão é lá, antigo um prova o outro, vou ser franca, direta. Então o que acontece quando duas pessoas já estão desgastadas, aqueles desejos, elas ficam apegadas em outros aspectos, entende? Aí o cara pensa que a mulher pertence a ele, ou a mulher pensa que o cara pertence a ela, ou o outro cara pensa que o outro cara pertence a ele. O que acontece? Por ciúmes, quando um quer sair da relação, o outro vai lá e faz uma besteira. E não é só isto, não é só isso que eu queria ressaltar, é outra coisa mais sutil e mais perigosa, é o perigo que você não vê, é o perigo invisível de um deles fazer o mal para você e jogar energias negativas a você, ou mesmo fazer assim uma magia para te matar, assim, energeticamente. Se você não for forte, não tiver as ferramentas para te proteger, você pode até morrer. Já aconteceu isso, já aconteceu de pessoas aqui morrerem por causa que um cara jogava muita energias ruins, a mulher, por um motivo ou outro, essas mulheres pegavam câncer ou tinham um acidente qualquer e terminavam morrendo. E outro caso também aqui na internet, eu conheci essa menina do Peru, chamada Kira. A gente era muito amiga, entende? A gente conversava porque a gente tinha um grupo no Yahoo e existia assim muitas assim palestras. A gente se reunia, eu me reunia à noite, elas lá nos americanos e ela lá nas Américas e eu aqui na Ásia à noite. Então a gente conversava, a gente brigava também e desentendiam. Então, uma vez ela conheceu esse cara. Primeiro o cara veio pra mim, mas eu era assim um pouco mais louca e não me apegava a ninguém, não queria esse negócio de romance, então eu ficava na minha. Então ele foi para essa peruana, ok? E
depois disto, eu não sei o que ela foi contar pra ele, que ele falou num grupo assim, grupo público, para ela não mais conversar comigo e para ela escolher ou ele ou eu. Eu não sabia de nada e nem me interessava quem ela escolhia ou o problema deles, entende? Então eu fiquei na minha e ela falou que escolhia ele. Antes disso eu havia falado na sala que romances romances de overseas, assim, do outro lado do mar, muitas vezes não dá em nada, principalmente de pessoas de interculturais, interraciais. Claro que ela parecia uma árabe, uma morena, mas eu falava para ela que às vezes isso não podia dar certo, mas era bom sempre tentar, desde que ela gostasse realmente dele, tudo bem. E ela também era um pouco de bruxa, ela mexia assim um pouco com magia, então acho que ela fez algo com ele, entende? E ele ficou assim um pouco muito apegado a ela e mandou ela escolher entre o ele. Eu não tinha nada a ver, porque ela que também dizia que era lésbica, que já tinha encontrado com mulher, e eu na minha, porque eu não sou lésbica, eu nunca tive nada com mulher, e também não gosto também de muito assim, de apegação com homem, eu não gosto também dessas coisas de sexo, sou uma pessoa muito chata, muito na minha, assim, muito reservada, porque eu sou do signo chato, de virgem, que é muito frio e reservado, gosta mais de aprender e palestrar, né? E falar, dar conselhos. Então, obrigar às vezes também, porque eu tenho um tempo em Ares na minha lua. Então, ela preferiu seguir ele, e ela não sei o que ela falou pra ele sobre eu ser lésbica, mas eu não era lésbica, eu nunca tive nenhum caso com mulher aqui na internet, nem na real. Ela que vivia dando em cima de mim, eu sempre respeitando, mas na minha, entende? Sabe, eu dizia pra ela, eu tenho respeito, mas eu não sei, eu não gosto dessas coisas, então eu mandava ela ir pra procurar assim um cara. Ela dizia que era bissexual, e eu só na minha, só queria ir pra lá mesmo para descarregar e falar as coisas que eu sabia, e queria nada assim com tretas assim de cybersexo, coisas de romance na internet com esses caras, principalmente porque só davam mais lá naquele grupo, tinha mais pessoas estrangeiras, americanos, árabes, a gente ficava nessa de discutir religiões, e naquele tempo havia a briga lá das torres gêmeas, foi naqueles meados por aí, estava muita bagunça sobre o atentado, não, a explosão das Torres Gêmeas em Nova York. Então, depois ela saiu do chat com o cara e não apareceram mais, passaram uns meses fora. E de repente, do nada, vem o cara num grupo falando que o cara dela, falando que queria falar comigo. Eu falei, o que você quer? Ele falou, olha, se a Kira aparecer aqui e falar algo de mim a você, por favor, não acredita, não crê nela, que é mentira. Eu na minha, eu sei, olha, eu não quero saber do problema de vocês, porque vocês passaram muito tempo longe, você mesmo que mandou ela não mais falar comigo, certo? Então, o que mais você quer comigo? Eu não tenho nada a ver com isso. O que vocês brigaram, fizeram, não é da minha conta, é entre você e ela. Não me compromete, não me faz entrar nessa bagunça aí entre você e ela, que não me interessa, ok? Tchau. Então, depois, passou uns dias, ela veio pra mim. Ela falou, vocês tinham razão, tudo que você falava na sala era verdade, Daniela, porque eu não escutei você tinha razão sobre esse cara me levou para
para psiquiatra, eu tive que fazer tratamento junto com a minha mãe, eu fiquei em traumas quando ele entrou na minha vida. Ele veio para o Peru encontrar comigo e a gente ficou junto todos esses meses. Esse cara me machucou muito e desrespeitou a minha mãe, chamou a gente daquele negócio lá da palavra pei e de outras cadelas, tudo isso, e desrespeitava a mãe dela, mandava a mãe dela para aquele lugar. E era um iraniano, hein? Iraniano. Então, ela falou, e depois o pior, a gota d'água chegou quando eu saí do banheiro e de repente quando eu vi ele estava rindo, dando gargalhada, olhando para a tela do computador. Quando eu vi, o meu coração parou, ele estava rindo com as mortes de paulada dos cachorros. Tinha pessoas matando cachorros a paulada e o cara rindo como um psicopata. Eu falei, meu Deus do céu. Nossa Senhora, eu não te falei sobre essas pessoas, eu não te falei. Porque eu passei por isso, eu sei. Eu fui casada com uma pessoa assim, eu sei. Eu estava apenas tentando te abrir os olhos, mas você não queria, você naquela hora você estava cega de paixão, queria, tanto porque você também fez a amarração para o cara e botou tudo para você. Então, você tinha que passar por isso de uma forma ou outra para aprender e seguir em frente. Aí eu falei para ela o que ele falou para mim. E ela falou, não acredito nesse psicopata, eu não quero nada a ver com ele. Eu quero ele bem longe de mim, eu ainda estou sobre terapia. Depois disso, ela casou-se com um velho americano e foi para os Estados Unidos. E não mais sobre desse cara que ficou para trás e foi uma fase horrível na vida dela, mas não tanto porque ele ainda estava no país dela e não no país dele. Ainda bem que ela não foi para o país dele e casou-se com ele. Então, por aí você se vê o que acontece quando as mulheres amarram um cara assim. E o que acontece nesse esquema de mordido pelo amor que os aliens estão orquestrando e organizando, ok? Então, aspecto possessivo mordido, amor extremo de aplicação. Então, por isso que você pode se candidatar a condições de risco de vida. Como eu falei, muitas mulheres são energeticamente atacadas por psicopatas, principalmente online, entende? Ou na vida real, eles mandam bastante energias ruins e também são ameaçadas de morte e até morrem. Veja aí no Brasil, a maioria dessas mulheres que foram mortas até hoje foi porque foram picadas pelo esse amor negro, doentio, maldito, orquestrado pelos ETs. Então, como os manipuladores de ET alienígenas nos mantêm em estado de isolamento prolongado, onde as necessidades emocionais não são satisfeitas, estabelecendo-nos assim relacionamentos de mordida de amor. Aqui é o caso da pessoa que está assim na dela, reservada, como eu, solitária. Existe bastante aí que não quer, que é um pouco antissocial, não gosta de se misturar, ou não pode se misturar por alguma razão. E o que acontece? Essas pessoas pegam qualquer lixo que encontrar por aqui, que seja bem carente como ela. E o que acontece assim, isolam. E elas são mais alvo dos ETs, mais candidatas aos ETs a cair nessas armadilhas de mordida pelo amor e ser fatalmente, às vezes, ou mesmo psiquicamente afetadas, entende? Então são essas pessoas, essa categoria aqui, que são mais afetadas. Questões de confiança, problemas de intimidade como resultado de histórias de abdução. As pessoas que são abduzidas, como eu fui em 83 e até 2003, a 2013, são geralmente as pessoas que ficam assim com traumas. As pessoas não confiam em qualquer pessoa facilmente e, né, tem problemas de se intimar com as pessoas porque não confiam nelas. Então eles dizem que aqui são pessoas que têm história de abdução, a qual eu também tenho,
entende? Eles vêm para mim a cada 10 anos por aí, desde que eu tinha 8 anos, 7 anos de idade. O inverso da mordida do amor, perturbando o amor verdadeiro, e como não é incomum para os abduzidos que procuram a verdade. Então é assim, os abduzidos, eles já são observados de longe e eles são usados como uma câmera. Câmera é um tipo assim de estudo, de cobaia para os ETs. Então, o que acontece quando você se dedica a esse assunto assim, de falar a verdade sobre coisas etéricas que a gente não vê, coisas inusitadas que a gente não vê, mas que está acontecendo ao nosso redor, que é muito real do dia a dia, nosso cotidiano, como essas tragédias aí, enchentes, furacões, pessoas matando uma outra, entende? Tudo isso são forças do mal aqui, colocando na cabeça dos idiotas já predispostos a serem malignos, a concretizar o que eles concebem em suas mentes, entende? Então o que acontece? Quando um trabalhador da luz, ele quer vir aqui para falar a verdade, o que acontece? Esses ETs, ele traz um Kyuba, uma pessoa para entrar na vida dela e para distraí-la, entende? Aí você se apaixona e você não tem mais tempo para pensar em outras coisas, a não ser que a outra pessoa também seja como você, esteja interessada nesses assuntos. Mas você será muito sortuda se você arrumar alguém que realmente sincroniza-se com você e pensa do mesmo modo que você, não uma pessoa que quer te apaziguar o ego, entende? Só porque elas querem algo de você, aí elas ficam te bajulando, entende? Tem pessoas assim, muito bajuladoras, muito galantes, que parecem até fake, entende? Não que uma pessoa não possa ser assim, genuinamente, sinceramente, mas é muito difícil. Então, o que acontece? Eles trazem esse tipo de pessoas para a sua vida já para te divertir, te tirar do sério, ok? Como os outros ligados ao abduzido podem ser manipulados para impedir que o sequestrado desapareça. Então, aqueles que são ligados a pessoas que foram abduzidas podem ser manipulados também para impedir que o sequestrado desapareça, para impedir que aquele sequestrado, abduzido, levante-se e se desperte. Então, ele é manipulado ele é concebido a ele um cargo, porque eu não sei muito falar o português, então vem aí ele lhe assigna um tipo de serviço, de cargo para você. Nesse caso você vai ser o quê? O outro lado daquela pessoa para diverti-la, e você também até o narcisista ou o perpetrador num drama, nessa história de romance. Então, tudo isso é para divertir aquela pessoa que já veio aqui para tentar passar informações às outras, ok? Como os outros ligados ao abduzido podem ser manipulados para impedir, ok? O predador versus presa, criada em Love Bite, em Dark Cupid, ok? O predador versus a presa. Então, um vai ser a presa e o outro vai ser o predador. O predador vai te cativar, vai te seduzir, entende? Então, ele vai te tirar do sério. Só assim você não vai ter tempo para outras coisas mais importantes. E tudo isso se desenvolve em
uma mordida do amor de tipo escuro, cupido escuro, que uma das pessoas, a vítima da presa, é geralmente mais evoluída espiritualmente, porque essencialmente elas estão sendo alvejadas. Então o alvo são aquelas vítimas que já foram abduzidas e elas são as presas. Mas isso é se elas quiserem ficar por algum momento, elas podem ser presas, mas não quando elas despertarem e ver o total quadro da realidade e finalmente despertar e ver que está sendo usada. Como predador, Nundu tende a ter traços narcisistas ou personalidade desordenada, entende? Como o predador pode espelhar nossas necessidades tão bem, ele tenta nos ganhar o nosso respeito, né, nossa confiança, atração sexual alta. Como o predador e a presa são empáticos e psíquicos, quer dizer que geralmente ambos têm dons psíquicos ou empáticos. Então o que vai acontecer? Por que isso acontece? Porque do outro lado, os ETs estão emitindo frequências para abrir tua chakra frontal e para vocês dois, como se diz, trocar energias psíquicas entre um e outro. Então o que vai acontecer? Vai acontecer coisas inusitadas na vida de vocês. Vocês vão ter sonhos, do mesmo sonhos, vão ter sonhos inusitados, sair do corpo e ir para casa indo para casa do outro, ou tendo vidas passadas juntos, entende? Ou mesmo sonhos que muitas vezes são sonhos assim de conflitos, onde um briga com outro e o outro trai o outro. Então eles se infiltram demais, entende? Eles ficam se metendo entre vocês dois, já para causar conflito e eles sugar as energias através de vocês. E eles fazem isso através do sexo, quando ambos estão tendo sexo e quando os dois estão se desentendendo, entende? Então, por isso que para uma relação ter realmente sucesso, é importante que a gente não foque muito no lado sexual e tenha mais confiança e mereça essa confiança e seja loyal com o outro, e não um cretino, safado, faloureiro que pretende que finge ser teu amigo agora na tua frente e por trás está falando mal de você, como feijão, sabe? O feijão, eles provocam gases e falam de vocês pelo seu traseiro. É a mesma coisa desses imbecis, psicopatas falsos, fake, que falam mal de você por trás e na sua frente, na tua cara, se fazem santinhos, entende? Só que eles enganam só a mãe deles, a avó, tias ou irmãs, o que é que seja, ou a mulher dele, mas não as pessoas que podem ver um dia através da falsidade e do véu daquela entidade que está mentindo. Então, esses povos geralmente estão possessados. Eles não são pessoas normais. Como que uma pessoa que diz que é teu amigo, que gosta de você, fica falando mal de você e vem te insultar ou até te ameaçar? Só pode ser uma coisa mandada pelo diabo, entende? Isso não é uma coisa normal. E em muitos desses casos, realmente acontece, entende? Mesmo que não seja nada assim romântico, né? Acontece isso muitas vezes. Porque somente eles são... Então, como predador como predador preso empático, então, como se sente quando se está sob um feitiço e as bandeiras vermelhas da verdadeira intuição são superadas? Então, aquilo quer dizer que desde que você está sobre um transe, um feitiço, os sinais estão lá daquela pessoa que não é uma pessoa de confiança, que te trai, que talvez até te menospreza,
né? Fala de você por trás, ou te menospreza, não te dá o respeito, trata você como uma piranha qualquer, entende? Então, muitas vezes, se você está amando essa pessoa ou pensa que está amando, o que acontece é que você fica como fica uma fenda nos olhos, você não vê naquela hora que aquela pessoa realmente não presta, não importa quem vai dizer para você, olha, abre teus olhos, você não quer saber porque o que você quer é a experiência, ou melhor, o que os ETs também querem é a experiência, a mesma coisa que aconteceu com essa menina, essa peruana que eu estou falando, entende? Então, é assim, não importa, por isso que se conselhos fossem bons, eles não eram dados, eles eram vendidos. Então não adianta, você pode falar o que falar, quem está assim apaixonado é como um transe, uma maldição. Então ele não vai adiantar, porque as pessoas não vão te ouvir. São superadas, como se sente quando então é isto. Você mesmo tendo intuição, mas você estando nesse transe, você não vai seguir sua intuição de maneira alguma. Só um dia que você vai snap, entende? Você acorda. Oh, como eu fui idiota, como eu fui otária. Como é que eu fui me entrosar com a pessoa daquela? Como algumas pessoas são preparadas para serem viciadas em amor. Veja. Como os tipos de predadores estão agindo como portas orgânicas. Pessoas fantoches são muito destrutivas. Alguns predadores são possuídos por entidades de alto nível, demônios, vampiros psíquicos. Então quer dizer o quê? Que esses predadores que geralmente entram em tua vida, eles são possuídos. Entende? São pessoas possuídas. Principalmente as pessoas que andam assim, fazendo feitiço, ou andando aqui em games. Esses games, animes e tudo isso, tem muitas frequências que heavy metal, também a música heavy metal, tem muitas frequências muito subliminares que tentam manipular o teu psyche, entende? Então é muito importante que você aprenda a discernir tudo isto, em primeiro lugar, ok? E veja realmente, porque veja quem é aquela pessoa que você está se envolvendo. Porque é uma coisa você não saber, e é outra a pessoa dar conselho, passar informações e você não querer. É uma coisa você não saber, você vai de cara, porque ninguém te ensina, ninguém te alerta, entende? Você quer ter suas experiências, ou você realmente não quer entender, não quer aceitar. E outras pessoas passar as informações e você não querer ouvir, entende? Então as pessoas fantoches, pessoas muito destrutivas, são pessoas destrutivas que vão tentar destruir a tua vida de uma maneira ou outra, seja energeticamente, seja moralmente, ok? Então é muito bom que vocês abram os olhos, principalmente as mulheres, estou falando principalmente aqui das mulheres. Alguns predadores são possuídos por entidades de alto nível, e demônios, vampiros psíquicos. Por quê? Porque eles te sugam. Quando você lida com essas pessoas, o que acontece? Você tem azar. Aquelas pessoas emitem o azar. Imagine você ter sexo com essa pessoa, pelo amor de Deus. Todos os azar daquela pessoa, todas as baixas frequências, as baixas vibrações daquele homem vai passar para você. A não ser que essa criatura seja limpa e seja moralmente digno de você, entende? Ambos têm que ser limpos. Então, e eles só querem pessoas que são limpas também, porque eles não querem qualquer uma. Eles querem as pessoas que sejam de família, principalmente casadas, entende? Para prejudicar as pessoas, para prejudicar essas mulheres e outras coisas. Quando você
às vezes larga eles, às vezes você perde peso ou não perde. Ou às vezes quando vocês estão com eles, vocês perde cabelo, cabelo cai demais, ou você passa por um acidente qualquer. E tem bastante azar, entende? Algo na tua família acontece, as famílias brigam, teu gato, teu cachorro morre. É verdade, isso é verdade. Não é brincadeira não, isso tudo é fato sério que está acontecendo hoje em dia, principalmente com esses bandos de demônios por aí infiltrados nessas pessoas. Várias pessoas aqui nem humanos são, em primeiro lugar. Muitas vítimas do DSOC, ou os mordidos pelos ET, mordidos pelos amor, né? Foram literalmente visadas por feiticeiros, ok? Anfitriões para entidades interdimensionais. Quer dizer, elas já foram, já estavam sendo observadas por esses feiticeiros e anfitriões que elas não vê, mas que as seguem. Entende? Isso é um caso muito sério, uma coisa muito delicada, que a gente, com o nosso dia a dia, nosso cotidiano, a gente não liga, não gosta de saber, então, entende? Mas é realmente, isso realmente existe, e nós temos que nos guardar contra tudo isso e fazer mantras com o nosso ser interior, e para nos proteger dessas entidades malignas, e vários deles estão encarnados principalmente em corpo masculino, como verdadeiras faíscas de alma, ou parceiro de amor verdadeiro da Twin Flame, né, ou do alma gêmea, serão direcionados para serem montados em falsas mordidas de amor por chamas gêmeas, para que elas não encontrem o verdadeiro parceiro de alma gêmea. Quer dizer, eles vão providenciar para você uma alma que não seja uma parte tua, ou um impostor, um fake made in China, para te impedir de procurar o teu verdadeiro outro lado, entende? Que muitas vezes é você mesmo, você tem que se amar. Você tem primeiro que se amar, principalmente as mulheres têm que se dar valor e se amar. Porque não existe esse negócio de almas gêmeas, isso tudo é baboseira, tudo ilusão. E os machos não pensam assim, homens são frios. Homens são egoístas e frios. Eles só pensam naquele negócio lá embaixo, na cabeça de baixo, somente nisso. Em sexo, em desmoralizar mulheres e prejudicá-las até, ou mesmo machucá-las. Como saber se é uma verdadeira chama gêmea contra a mordida do amor impostor? Então veja aí, você vai ter que ir para dentro de você mesma e tentar procurar saber se realmente aquilo lá é realmente seu parceiro, a sua cara metade, sua alma gêmea, ou é um impostor se fazendo de sua alma gêmea. Muitas vezes, muitas mulheres principalmente, elas se enganam, elas pensam que aqui é a nossa alma gêmea, mas não é. Infelizmente não é. Quando a ficha cai, é que você realmente desperta, como se despertasse de um pesadelo, entende? É horrível. Muitos sites online do Twin Flames, fóruns, esses sites aí que engana essas meninas aí, essas moças ou mulheres, que existe esse negócio de Twin Flame, que existe o outro lado, a tua cara metade, e até gurus, até igrejas são na verdade parte do programa de parasitas predadores para manter e enlaçar as pessoas em mordidas de amor, a não ser que realmente seja uma parceria sublime, a qual é muito raro de acontecer. Não é que não exista, existe. Mas é muito difícil uma parceria no casamento, onde uma pessoa se respeita, se amam de verdade e formam uma família.
Mas é muito difícil de encontrar. Qual difícil é desprogramar as pessoas da crença em suas chamas gêmeas quando as bandeiras vermelhas de uma mordida de amor estão olhando para elas? Negação. Quer dizer, muitas vezes é difícil desprogramar a nossa mente, né, das crenças em que seguimos. Muitas vezes somos levadas por essas crenças. Então, mesmo as bandeiras estando lá, os avisos estando lá, né, as placas, não entra aqui, não vire aqui, não siga por aqui. Mesmo assim, as pessoas ainda seguem, bandeira vermelha ainda segue, luz vermelha segue, cegamente, porque estão em transe. Elas negam tudo isso, elas negam os sinais. Os líderes de culto são especialmente perigosos e muitas vezes são hospedados por seres parasitas que encorajam e estabelecem mordidas de amor em massa. Isso que eles querem, porque mordida de amor, eles fazem qualquer coisa, eles inventam até negócio de romance para sugar a energia das pessoas e para viver em conflito. Quantos mais idiotas de mulheres têm que morrer na mão de homem, pensando em amor, um amor interno que não existe? Gente, acorda, o amor está dentro de cada um de vocês. O amor é ajudar os animais de rua, é ajudar as pessoas pobres e idosos. Isso que é amor, ajudar os teus idosos também, os teus filhos pequenos. Isso que é amor. E não amor de sexo, dos corpos matando o desejo. Isso não é amor, isso é sacanagem. Isso é demônio, são demonice, nada a ver com amor. Acorda. Amor é responsabilidade, é respeito, é tolerância, é confiança. É poder confiar naquela pessoa, saber que ela não vai te trair de uma maneira ou outra, não vai te desrespeitar, não vai te menosprezar. Isto que é amor. E não os que se falam por aí, alimentadores de cabeça de povo. Alimentadores de cabeça de povo, realmente isso que são. Os sentimentos de quando sua própria intuição está sendo superada, como se você estivesse em transe, mas de alguma forma apenas siga em frente, não é? Mesmo que a sua intuição estão sendo subimposta pela aquele transe, aquele véu de ilusão, como se você estivesse em transe, de mesma forma você vai ter que seguir e completar esse jogo, até você descobrir que é tudo palhaçada e falsidade. Nossos corpos podem reagir com sintomas psicossomáticos quando temos seres energéticos negativos, invasivos, invadindo nossos corpos energéticos. Imagina na hora do sexo. Os seres das trevas devem ser incompatíveis com a nossa frequência. Portanto, sintomas físicos comuns ou dor. É a mesma coisa que você está assim, quando a pessoa do outro lado está super carregada, você não suporta estar perto daquela pessoa, porque você se sente mal, você sente uma azia, você sente assim um desconforto, vontade de vomitar, uma dor no solar plexus, sei lá, se sente assim como se fosse desmaiar ou perder os sentidos. Tudo isso são os encostos que estão na outra pessoa. Quando você sente-se mal perto de uma pessoa, ou quando você se sente mal mesmo sozinha, é porque tem coisas ruins em você, e você vai ter que cuidar do seu corpo, de sua aura, de sua mente, entende? Então é como um tipo de comida, alimento que você é alérgica. Quando você come aquela coisa ou toma aquela bebida que você é alérgica, aí o que vai acontecer? O seu sistema não vai aceitar e vai sair como alergias no corpo, na pele, você vai vomitar, seus olhos vão inchar, seu rosto até incha também. Então tudo isso são coisas incompatíveis ao teu sistema. Se você sentir algum desses sintomas,
procura se remediar imediatamente. Interação sexual é a forma mais potente de transferência de energia entre duas pessoas e com entidades. Olha aí, o sexo. A interação sexual é a mais importante e a mais demônica de todas, a qual devemos vigiar sempre, porque é através desse ato em que as entidades mais usam para desmoralizar as pessoas, entende? Para sugar energias e para te debasar quer dizer te diminuir, te colocar para baixo. Imagina uma mulher ou um homem também, pegando um aqui, um ali, tendo sexo anal, tendo orgias sexuais. Isso é podre, isso é demônica, isso não é natural. Imagina um homem traindo uma mulher, a mulher traindo o homem, o homem dando sua mulher e a mulher aceitando, o homem dando sua mulher para outro homem e pegando a mulher do amigo. Isso é coisa nojenta, isso é coisa demônica, isso não é natural. Entende? Tudo isso vai te atrasar. Mesmo você tendo dinheiro, um dia você vai ver o que você fez, você vai ter azar na vida, se não com você, com seus descendentes, com seus netos e bisnetos, ok? Não se envolva com pedofilia, principalmente com homossexualismo, com orgia sexual, com sexo vícios, com promiscuidade, tudo isso é coisa satânica, alright, ok? Coisas satânicas, demônicas. O sexo é abusado muito pelas as entidades do mal. Algumas pessoas fraturadas ou quebradas ou traumatizadas são preparadas para serem embarcações vazias e fantoches para agendas de controle mentais que podem se manifestar em cenários de mordida de amor. Então as pessoas, aquelas, né, que estão quebradas na vida, passando com problemas, sem traumas, entende? São as mais propensas a serem atingidas por esses esquemas que são alienígenas, ok? Falsa criação de realidade na linha do tempo através de rituais de magia negra pode trazer seres das trevas e causar uma verdadeira distorção do destino de uma mordida de amor em vez do amor verdadeiro. Então, falsa criação de realidade na linha do tempo através de rituais de magia negra. Quando você lida com magia, pode trazer seres das trevas e causar uma verdadeira distorção do destino. Porque eles mexem com o teu cronograma, com o teu holograma. E o que vai acontecer? O teu destino vai mudar. E uma mordida de amor, uma vez de amor verdadeiro, ao invés. Então, quando as pessoas mexem com magia, principalmente querendo amarrar o outro, o que acontece? Você é amarrada. Você é amarrada, ou ele é amarrado, ok? Ou ele que faz magia para o outro ou faz magia para ela é amarrado. Feitiços de amor podem render mordidas de amor. Você fazendo feitiços de amor vai atrair a mordida do amor e você está enroscado, porque vai ser tudo sobre brigas, conflitos, traições, doenças. Você vai pegar doenças energeticamente, vai poder ficar muito doente, principalmente mentalmente. Então você vai ter que se guardar e tenta evitar isto. Chakra do plexo solar afetado muitas vezes no coração. Muitas pessoas já tiveram quase um ataque cardíaco por causa disso. E muitas mordidas de amor onde a nossa vontade está enfraquecida. Porque eles usam o que? Eles usam o sexo e o amor, que é o que é o mais frágil. Eles sabem que o ser humano é um ser ainda frágil mentalmente, emocionalmente. Então o que eles usam? Eles usam essas ferramentas para te
fazer uso de você e mesmo te castigar. Porque eles não têm o que fazer, então eles vivem castigando as pessoas. Se a gente falar mal deles aqui, vem um monte de infeliz ameaçando de morte. Até eu já fui ameaçada de morte por um maldito aqui. E quando eu o denuncio ao YouTube, essa porcaria não quer saber de nada. Mas quando eles denunciam o que eu falo deles, entende? Quando eu faço um vídeo desmascarando, aí eu sou afetada e eu sou a vítima, eu sou a perpetradora. Mas eles não veem o que eles fazem, me ameaçando de morte por causa dos meus vídeos. E eu vou falar até o fim. Eu quero que esse filho da puta venha aqui a mim, fala na minha cara e faça um vídeo. Mas esse nojento aí que me ataca aqui, ele não tem a coragem de se mostrar, seja ele um velho árabe ou um gordo carioca do Rio de Janeiro. Não tem a coragem de se mostrar. Eles vêm atacar e ficam com nickzinhos aí, que são nickzinhos anônimos, que não tem como traqueá-los. E não tem como também denunciá-los. Chakra do plexo solar, então, ferimento na infância pode contribuir para a vulnerabilidade, as picadas do amor e também ser forte de grande aprendizado e cura. Não, isso não é de aprendizado e cura, isso é apenas uma experiência. E o experimento na infância não é apenas na infância, mas também na adulthood, quando somos adultas já. Muitas vezes são os traumas de serem adultas, de sermos adultos e não de infância. Não para mim, eu não tive uma infância má. Eu tive uma vida adulta ruim, mas não de infância. O uso de drogas pode abrir uma para a posse de uma entidade, feridas não curadas, fraturas de personalidades ou traumas, né? O uso de drogas também, de cachaça, de bebidas alcoólicas, daqueles psicodélicos, ervas psicodélicas, tudo isso abre portais, entende? Tudo isso, negócio de Saint Daime, tudo isso é frescura. É bom a pessoa tomar erva, não para ficar louco, mas para curar alguma coisa dentro do estômago, entende? Os rins, o fígado, o intestino, mas não para ficar loucão e pensar que vai encontrar com Deus, blá 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 blá. Você vai encontrar com Satanás do outro lado, vou dizer claro, ok? Aquilo lá não é para se tomar, várias ervas não é para ser abusadas assim. Erva é para te curar e não te ferir. E quando você toma aquelas coisas que você faz, você abre portais. Porque quando uma parte tua, o teu corpo light body, que é o corpo leve, vai para o outro lado, os caras lá, as entidades lá vão te ver e vão te seguir aqui. E tu estás lascado mesmo, viu? Se tu fizer isso, tu tá lascado. Tomar essas coisas aí de marijuana, de Saint Daime, tudo isso, de coca, crack, cachaça, uísque, cerveja, até você ficar louco, você abre portais, porque uma parte sua vai para o outro lado, e quando você volta de volta, algo vem com você, te segue de volta. Os narcisistas e apóstolos de identidade frequentemente andam de mãos dadas. E apóstolos de identidade com os narcisistas usam táticas de culpa, projeção, vergonha, culpa e punição. Como você não pode se comunicar racionalmente com o narcisista? Porque torcem, culpam, envergonham e projetam tanto seu futuro. Porque eles sempre torcem, distorcem e culpa, então apenas caia fora desse relacionamento. Então é isso aí. E para tu, Okuyumbá, que me segue aqui com ódio no coração, beijinho nos ombros, alma cebosa infeliz.